E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Guia de Escrita. Como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. Steven Pinker. Bom, o Pinker é psicólogo e linguista, ele é professor na Universidade de Harvard, já deu aula em Stanford e no MIT. Ele é autor de uma cacetada de livros aí na área de psicologia, tem review de outros 3 livros dele aqui no canal, o Tábula Rasa, o Novo Iluminismo e o Racionalidade, são livros que eu gosto bastante. O Pinker, de forma geral, é um autor que eu gosto, ele escreve bem, a maneira como ele expõe as ideias são muito boas, ele tem os vieses dele, tem algumas controvérsias com algumas coisas que ele defende, mas, de forma geral, ele é um autor muito bom na área de psicologia como um todo. E nesse livro aqui, como o título e o subtítulo sugerem, é um guia de escrita para conseguir conceber textos de uma forma mais clara, conseguir transmitir melhor as ideias. O livro aqui é dividido em 5 capítulos, mais a introdução do próprio autor e o prólogo, e aí, aqui a introdução, o autor ele mesmo começa falando sobre como o Pinker ele é importante na área de linguista, como a parte de conseguir expor as ideias é uma coisa importante. O Pinker também fala no prólogo questões sobre outros guias de escrita que ele lia, mas ele mostra que muitos desses guias têm regras muito estritas, do tipo assim, como se fossem regras que nunca podem ser quebradas, e ele mostra que aquilo não faz muito sentido, porque tem muitas vezes que quebrar essas regras é fundamental, e algumas vezes seguir essa regra faz com que o texto às vezes até perca a coerência. Então ele já começa expondo de que regras estritas demais são problemáticas. E aí no primeiro capítulo aqui, escrever bem, aí ele pega um trecho de um livro do Dawkins, o Richard Dawkins, né? E é só um parágrafo, e aí ele coloca esse parágrafo e ele começa a discorrer por que esse parágrafo do Dawkins é tão bom, da maneira como está escrito e tal. Então ele vai meio que mostrando toda a estrutura, quais são as palavras que o Dawkins está usando, qual é o tamanho da sentença, como que ele está se referindo ao determinado fenômeno, como que a pessoa não se perde ao longo do parágrafo por conta do jeito que ele está escrevendo. E aí ele descreve isso como uma maneira clássica de escrever, né? Um modo clássico da escrita. E ele coloca que o modo clássico seria meio que a melhor forma, porque ele é a forma mais clara de poder transmitir as ideias. Isso deu a entender assim, que o guia ele acaba sendo muito mais para pessoas que trabalham com escrita de divulgação científica, eu diria, não com tipo romances e coisas assim, não que não sirva, mas as coisas que o Pinker aborda no livro pareceram muito mais para quem quer escrever sobre divulgação científica, exposição de ideias e esse tipo de coisa. Ele também coloca aqui um outro trecho um pouco maior, uma passagem retirada do Betraying Spinoza, de uma filósofa romancista chamada Rebecca Goldstein, que na verdade é a esposa do Pinker. E lendo o texto dela, assim, cara, é maravilhoso ler assim, porque dá uma experiência da leitura, não é como se ela só estivesse tentando transmitir uma ideia, mas é como se o leitor estivesse sendo transportado para uma história que ela está contando. Então ela traz detalhes da infância dela, que ela fala um pouco sobre ter perdido a irmã, coisa assim. Só que a forma como ela escreve, ela consegue alternar entre transmitir a ideia e uma questão um pouco mais poética, romântica no meio do texto. E aí, de novo, o Pinker pega todo esse texto, aí aqui já são alguns parágrafos, é maior, e ele vai dissecando parte por parte para mostrar como que aquele texto ele é tão aprazível de ser lido, né? Como que consegue manter a estrutura, por que ele consegue manter a atenção do leitor e tudo mais. Então nessa parte ele começa a fazer essas análises de alguns textos, de mostrar como que o texto consegue manter a atenção da pessoa. Ele pega outros exemplos de pessoas que escrevem textos completamente incoerentes, do tipo, leu 2, 3 linhas, nós já não conseguimos saber do que a pessoa está falando mais, porque falta coerência, então ele vai pegando alguns textos e vai fazendo essas relações. O segundo capítulo, Uma Janela para o Mundo, aí ele fala aqui mais do estilo clássico, né? O subtítulo aqui é o estilo clássico como um antídoto para o academiquez, o burocratês, o corporativês, o legalês, o oficialês e outros tipos de prosa mal ventilada. E aí aqui ele mostra que assim, esse estilo clássico, que é um estilo mais objetivo e claro, as pessoas têm uma tendência às vezes a descredibilizar porque parece uma coisa muito simples. Só que ele mostra que o valor está justamente ali.
Porque esses outros que ele coloca aqui como academiquez, burocratês, corporativês, legalês, oficialês, etc., são textos em que tem muitas palavras, às vezes é muita enrolação. Nós vemos isso na questão burocrática, né? Então, assim, texto de questão judiciária, assim, juiz, advogado e tal. Puta, é um puta texto cheio de coisa que às vezes, assim, não tem relevância aquilo, é só para dar um floreio para o texto, mas aquilo dificulta a compreensão do texto. E o Pinker mostra como esse tipo de coisa é desagradável para a leitura de uma forma geral, e que o melhor do estilo clássico é justamente a clareza e a objetividade que se tem em conseguir transmitir as ideias. Então ele coloca aí com uma janela para o mundo muito mais nesse sentido, de que o estilo clássico ele acaba sendo o melhor para conseguir transmitir de fato uma ideia, para que as pessoas que estejam lendo saberem assim, do que o autor está falando, sem ficar aquela enrolação, encheção de linguiça de fato, né, em que a pessoa vê assim, precisa de 3 páginas para ver do que o autor estava falando. Não, o autor em às vezes um parágrafo ele consegue sintetizar uma ideia muito clara. O capítulo 3, a maldição do conhecimento. A principal causa da prosa incompreensível é a dificuldade de imaginar como é, para o outro, não saber alguma coisa que você sabe. E aí é que eu acho que é um dos pontos mais importantes do livro inteiro, e acho que é o capítulo mais interessante, mais engraçado desse ponto de vista, que é esse ponto de que às vezes o autor ele está escrevendo alguma coisa, mas ele escreve do ponto de vista dele, onde ele sabe as coisas. Ele não se dá conta de que quem está lendo não sabe as coisas que ele sabe. Então ele deveria escrever de uma forma que é tão clara, que como se fosse para uma pessoa que de fato não sabe nada sobre aquele assunto. E muitos autores cometem esse erro. É praticamente um crime, né? É como se eu viesse aqui fazer um texto sobre análise do comportamento partindo do pressuposto de que todos vocês entendem de análise do comportamento. É como se eu viesse aqui fazer um texto sobre algum exercício partindo do pressuposto que vocês entendem de sistemas fisiológicos. É incoerente. Para o autor que quer transmitir uma ideia, ele tem que partir do pressuposto de que a pessoa que está lendo não sabe nada. Para uma pessoa que não sabe nada, qual seria a melhor estrutura para essa pessoa conseguir chegar ao ponto de conceber a ideia como um todo? Então eu começo a estruturar de onde eu tenho que partir, né, do início desse assunto, o que precisa para chegar lá, para a pessoa conceber essa ideia. E ele mostra como muitos autores aqui pecam nesse sentido. Eles começam a escrever de alguma coisa e começam a adicionar ideias diferentes no meio do texto, partindo do princípio de que a pessoa que está lendo sabe qual é a relação aquela outra referência que esse autor está colocando, qual é a relação que tem com o assunto que ele está falando, e às vezes não tem. Então ele mostra como isso acaba sendo uma coisa muito complicada e é o maior erro da maior parte dos escritores. O capítulo 4, a rede, a árvore e a sequência. Compreender sintaxe pode ajudar o escritor a evitar uma prosa agramatical enrolada e enganosa. E aí aqui ele começa a mostrar uma questão de estrutura num formato de árvore, né? Aqui tem um modelinho. Então ele fala de árvore assim, como tem o tronco no centro e tem os ramos, que são as ramificações de outras coisas que estão sendo adicionadas na estrutura da frase, né? Na sentença de forma geral. E aí ele começa a mostrar como entender, a sintaxe é aquele processo de como a estrutura transmite o sentido das coisas, né? Então ele mostra que às vezes assim, as pessoas acabam se perdendo nessa estrutura, principalmente quando vai adicionando muitos ramos, que é o caso de quando ele fala de autores que começam a encher linguiça, né? Aquilo dali vai se perdendo no meio e às vezes para quem está lendo também acaba se perdendo de qual ramo que isso aqui estava. Então isso que a pessoa está falando está se relacionando com que outra parte dessa árvore, né? Então quando ele coloca aqui uma árvorezinha, né? Ele começa a mostrar que, aqui está a sentença. Qual é o núcleo do que está sendo dito na frase, o que cada coisa que representa em termos de estrutura gramatical mesmo, né? Ele aborda muitas regras gramaticais aqui, e ele vai mostrando como entender essa questão de estrutura é fundamental para conseguir escrever algo que seja coerente e compreensível para as pessoas, ao invés de começar a adicionar cada vez mais coisas e às vezes não lembrar assim, essa palavra que eu estou adicionando aqui, ela está remetendo a uma coisa que está lá no início da frase. Só que ela está próximo de uma outra coisa que está no singular, e aí de repente o primeiro objeto lá estava no plural. Aí a pessoa acaba botando aquilo ali no singular porque está perto do outro, mas ele deveria ir no plural porque ele é remetente ao que está no início da frase. Uma série de confusões que acaba surgindo aqui. Essa árvorezinha que eu mostrei para vocês ali, ela é mais simples, mas ele vai mostrando outras que começam a ficar cada vez mais complexas. E aí ele vai pegando diversos textos aqui e vai mostrando assim, esse texto aqui ele tem tantas ramificações que ele acaba gerando uma série de confusões. Agora, ele dá exemplos, por exemplo, de como
transformar esses textos, né, numa coisa mais coerente. Então tem várias partes aqui no livro em que ele pega uma sentença, um parágrafo, alguma coisa, e ele coloca do lado um outro jeito escrito que seria muito mais simples de ser compreendido e que evitaria determinados erros que o autor pode acabar caindo escrevendo daquele jeito. No capítulo 5, Arcos de Coerência. Como garantir que os leitores reconhecerão o assunto, entenderão o que está em jogo, não perderão de vista os atores e conseguirão ver como uma ideia se encadeia na outra. Aí aqui ele começa a falar um pouco de estrutura já do texto como um todo, né? Como manter as coisas de uma forma coesa e coerente para que as pessoas não se percam do que está sendo falado. Ele traz vários exemplos, ele pega um exemplo aqui de um cara que está falando sobre aves e região, tipo inverno, região mais fria, assim, porque uma mulher estava preocupada porque os lagos da região tinham congelado e os pássaros meio que tipo, ficavam ali esperando os peixes passarem, mas como o lago está congelado, os peixes não passarão, então os pássaros ficam sem comer, e aí a mulher estava preocupada, e daí esse cara que tem uma loja de aves lá e é especialista, ele redige um texto explicando a questão das aves, né, um tipo de gralha, se não me engano. Só que daí ele pega o texto do cara e vai mostrar assim, olha, o jeito que o cara está escrevendo, ainda que ele alterne com algumas coisas, ele está sempre mantendo o texto coeso em relação ao que estava sendo dito no início, que são as gralhas. Ele não está tipo, falando das gralhas, depois do inverno, não sei o que, de forma que a pessoa se perca. Não, ele consegue falar do inverno em um momento, mas imediatamente ele já retorna para as gralhas, sem deixar que o leitor se perca naquilo ali. E da mesma forma ele pega um outro texto de um outro cara aqui que fala sobre guerras, história de guerras, alguma coisa assim, e mostra como o cara, tipo, apesar de ser um escritor super aclamado, eu não lembro o nome do cara, o cara consegue escrever textos que às vezes são incompreensíveis. Então no meio do texto o cara faz uma relação do autor e ele tá falando de um outro autor lá, e aí 2 parágrafos depois aparece Sócrates ali no meio, Sócrates, Platão, não lembro, algum dos pensadores gregos lá. Aparece ali do meio, partindo do pressuposto de que o leitor sabe qual é a relação entre esse autor que ele está falando e esse pensador grego. E não tem, não tem como saber, ele não fala ali no meio. E ele fala uma coisa interessante aqui, sobre, muitas vezes, por exemplo, o cara quer falar sobre o que é guerra, só que ele começa explicando o que não é guerra. E ele fala, isso é muito confuso do ponto de vista cognitivo, psicologicamente falando, é muito mais difícil eu entender o que não é uma coisa do que o que é. Porque de repente alguém diz para mim o que um carro não é. Beleza, eu sei o que um carro não é, mas eu ainda não sei o que o carro é. Então, tu dizer para a pessoa o que a guerra não é, não ajuda a entender o que a guerra é. E isso é um erro que muitos autores acabam cometendo. Querer ensinar o que é uma coisa a partir da oposição. E é inconcebível isso. Eu não aprendo que 2 mais 2 é 4, me dizendo que 2 mais 2 não é 5. É incoerente isso. E o Pinker acaba mostrando vários textos que fazem isso. Tem até uma hora aqui que ele pega um guia, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ele está falando aqui sobre como dizer qual é o assunto principal desde o início é importante para que as pessoas se situem sobre o que está sendo dito. E aí tem uma passagem aqui, eu lerei para vocês entenderem o que ele quer dizer, porque ele está falando de um experimento de um psicólogo chamado John Bransford e Marcia Johnson. Mostra por que é essencial que o leitor fique o quanto antes por dentro do tópico. Eles pediram aos participantes que lessem e recordassem o seguinte trecho. O procedimento é na realidade muito simples. Em primeiro lugar, você separa as peças em vários grupos dependendo de seu feitio. Naturalmente, uma pilha só pode bastar dependendo do tanto que há para fazer. Se você tem que ir para outro lugar devido à falta de instalações, esse é o segundo passo, senão você está pronto. É importante não exagerar em nenhuma tarefa. Isto é melhor fazer poucas coisas de cada vez do que muitas. A curto prazo, isso pode não parecer importante, mas podem facilmente surgir complicações fazendo muitas coisas. Um erro também pode ter custos. O manuseio do mecanismo apropriado deveria ser autoexplicativo, e nós não precisamos tratar dele aqui. No começo, todo o procedimento pode parecer complicado, mas em pouco tempo ele passará a ser só uma faceta a mais da vida. É difícil prever um fim para a necessidade desta tarefa no futuro imediato, mas quanto a isso, nunca se pode saber. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que ouviu isso conseguiu ter clareza sobre qualquer coisa do texto, porque vocês nem sabem do que está falando. E aí ele segue aqui, né? Não é preciso dizer que esta passagem não fez muito sentido para os participantes do experimento, como acho que não vai fazer para você. E eles só conseguiram lembrar poucas sentenças. Outro grupo de pessoas recebeu o mesmo trecho, mas com um acréscimo desta dica entre as instruções. Abre aspas, o parágrafo que você vai ler é sobre lavar roupas.
Então ele aborda esse problema de que alguns autores começam discorrendo problemas, funções e tal, sem deixar o leitor a parte do que ele está falando. Ele vai, às vezes, tipo, ele escreve, o autor escreve um parágrafo, 2, 3 inteiros, e só no final ele deixa claro qual é o tema que está sendo tratado. A pessoa dificilmente lembrará do resto, porque ela não está conseguindo fazer ligação com aquilo. E isso é algo que o Pinker chama atenção durante o livro inteiro. A pessoa que está lendo, o leitor, ele precisa se ancorar em alguma coisa. Eu preciso saber, legal, qual é o tema que está sendo tratado? Aves. Beleza, eu consigo conceber aves. Mas, de repente, a ave que eu quero falar é o urubu, e eu não quero que a pessoa pense num passarinho. Então é melhor eu utilizar uma forma específica de urubu, para a pessoa pensar naquele tipo de ave. Porque senão eu estou descrevendo o urubu, eu estou falando assim, uma ave grande, não sei o quê. E a pessoa está pensando num passarinho, num pica-pau, qualquer coisa menor que não tenha relação direta com o urubu. Então, nesse caso, o melhor é utilizar a descrição mais fidedigna daquilo. Ele também vai mostrando sobre... para não repetir palavras ao longo do parágrafo, né? Ele mostra assim, que às vezes tem uma preocupação tão grande que a pessoa encontra 20 palavras diferentes para o mesmo substantivo que ela tinha que tratar. Só que isso acaba sendo um exagero, principalmente porque o texto ele deveria partir daquele que é o mais específico para outros menos específicos. Então, se eu estiver falando de gralha e depois eu falar ave, as pessoas sabem que essa ave é aquela gralha. Mas se eu começar falando de ave, as pessoas não pensaram em nenhuma ave específica. Daí, quando eu falo de gralha, as pessoas podem não saber se essa gralha se refere àquela ave ou gralha simplesmente porque agora é um outro tipo de ave de quem o autor está falando. Então, ele vai mostrando que tem que partir sempre do mais específico para o menos específico. E aí, quando as pessoas vão procurando palavras assim, às vezes acaba alternando e as pessoas vão se perdendo, porque ela já não sabe se tem mais ligação, mesmo que a palavra signifique a mesma coisa. Mas como elas não estão numa ordem de mais específico para menos específico, as pessoas acabam se perdendo. Então ele pega várias outras regras assim que as pessoas têm, sobre nunca usar determinada palavra, nunca falar de determinado jeito, nunca conjugar o verbo de uma determinada forma, etc. E ele mostra que em alguns momentos esse tipo de regra acaba falhando, e que o ideal é entender sempre no contexto, pensando naquele formato de árvores que ele está sempre falando. Bom, de forma geral, o livro é isso, mas tem um pequeno detalhe. Como o Pinker ele escreve numa língua inglesa, muitos dos exemplos e regras que ele utiliza são referentes à língua inglesa. O autor aqui, ele toma o cuidado de manter os textos em inglês e depois botar uma tradução embaixo que seja replicável em português aquela regra, mas algumas coisas não são. Então, por exemplo, às vezes quando tem lá o artigo neutro em inglês, em português não tem. Então, na hora que vai traduzir isso, às vezes tem alguma coisa que o Pinker está falando sobre a regra em inglês que em português não se aplica. E aí o autor deixa claro, bom, esse tipo de regra não se aplica ao português por conta disso, disso e daquilo. Nesse sentido, eu gostei bastante, porque o livro mantém todos os textos em inglês que o Pinker está analisando e o autor coloca a tradução embaixo. O autor tenta sempre que possível manter todas essas análises do Pinker referente ao mesmo, a mesma composição da estrutura, ao mesmo elemento dessa estrutura gramatical, né, em português para poder analisar aquilo. Mas ele coloca várias vezes assim, pô, essa regra em inglês para eu não ter no português por conta de tal coisa, alguma coisa nesse sentido. Pelo que eu entendi aqui, ele escreve acho que no início, o tradutor. Eu acho que ele deixou de fora 1 ou 2 capítulos, mas daí porque são específicos da língua inglesa e ele não tinha sentido traduzir aquilo para o português, porque no português não se aplicava. Então são acho que 1 ou 2 capítulos que acabaram ficando de fora. Mas nesse sentido o livro ele consegue fazer boas relações entre as coisas que o Pinker está falando da língua inglesa em relação ao que é aplicável na língua portuguesa. Bom, eu confesso que quando eu comprei o livro, eu não sabia exatamente o que esperar. Já li muita coisa do Pinker, gosto. Vocês que acompanham meu canal há mais tempo, que me acompanham no Instagram, sabem que eu já publiquei um livro, eu produzo conteúdo escrito desde 2014, alguma coisa assim. Então, em algum sentido, eu comprei o livro porque, né, eu queria aprender a escrever melhor do que eu escrevo, porque eu recebo críticas das formas que eu escrevo e tal, quero melhorar, reconheço e tudo mais. Então comprei o livro com esse intuito, mas eu tive um pequeno probleminha, que é o fato de que quando ele está tratando de estrutura gramatical, regras gramaticais, eu tive a impressão de que eu precisaria saber essas regras gramaticais para ter um maior compreendimento, uma maior compreensão sobre o que ele está falando.
Porque muitas vezes ele fala advérbio adnomial e não sei o que. Eu não sei essas merdas, entende? Então, pra mim, teve coisa que passava, a regra que ele tava falando, eu falei, caralho, eu não sei o que significa e tal. Então, eu acabei ficando um pouco perdido nesse sentido. Então, para ter um maior aproveitamento do livro, eu presumo que ter um pouquinho mais de conhecimento sobre gramática de forma geral contribuirá muito para a compreensão do livro. Não quer dizer que não dê para aproveitar nada do livro sem saber isso, porque para mim deu para aproveitar muita coisa, principalmente quando ele está falando sobre a questão de coerência, a forma de expor as ideias e tal, porque o livro aqui ele trata de diversos aspectos sobre escrita. E como ele é psicólogo, ele tenta trazer a escrita de um ponto de vista cognitivo. Como que a pessoa cognitivamente está processando aquilo que está escrito, né? Por que dá uma embaralhada, por que a pessoa se perde e tal. E aí ele faz a relação entre a parte gramatical e a parte cognitiva do processamento disso. Então tem muita coisa aproveitável aqui sim, ele tem várias tirinhas. A forma que o Pinker escreve é muito boa, então várias partes do texto aqui são até engraçadas assim de ler. Eu gostei muito do livro nesse sentido. Os dois últimos capítulos aqui é que eles são particularmente longos, né? O quarto aqui ele tem 70 e pouquinhas páginas e o quinto tem mais ou menos isso também, quase 70 páginas. E não são divididos em subcapítulos, então tinha uma hora que assim, tinha tanta regra que dava uma cansada, assim, então eu precisava dar uma parada no texto para voltar depois para conseguir compreender melhor. Apesar do número de páginas, assim, tem várias partes do texto assim que tem, por exemplo, aqui tá um texto em inglês, um texto em português, um texto em inglês e em português. Eu só leio o português, então muita parte do texto assim acaba sendo pulada, né? Ó, aqui um exemplo da árvore que ele fala lá, né, sobre a questão das estruturas. Então tem muita parte do texto que é meio que daria para pular, digamos assim. Aqui é uma tabela que ele faz, né, então ele coloca do lado esquerdo alguma coisa, que é o jeito que estava escrito, por exemplo, e no lado direito ele coloca o jeito que poderia ser escrito, que seria melhor, alguma coisa nesse sentido. Eu recomendaria o livro para quem tem interesse em escrever, né, ou quem já escreve e quer melhorar a escrita, porque, querendo ou não, é um guia de escrita, então ele está ensinando formas de escrever, e para quem não escreve, talvez não tenha contribuição nenhuma. Mas para quem tem interesse, eu acho que é um baita de um livro, até porque o Pinker, ele tem uma capacidade de expor as ideias que fica muito claro e é muito aprazível a leitura. Apesar daqui ele abordar muitas regras gramaticais e tem uma hora que é chato, eu nunca fui fã de gramática na escola, né? Tem uma hora que fica um pouco maçante, não fica muito tempo nessa parte maçante, então meio que, porra, passou a parte maçante aqui, tá chato e tal, mas logo depois vem um outro assunto que já dá uma amenizada. Então acaba sendo bastante fácil nesse sentido. A linguagem do Pinker é super acessível, o livro aqui tem umas 240 páginas, alguma coisa assim, não é grande. Então fica aí a indicação principalmente para quem gosta de escrever, né?